Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 14, última lição deste trimestre, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. O comentarista, o pastor Wagner Gabi, vai fazer uma relação entre a urgência missionária, a urgência da pregação e o retorno eminente de Jesus, isto é, o arrebatamento da igreja. Esta lição tem um ponto polêmico, não vamos fugir dele, ok? Vamos tratá-lo de forma bíblica e teológica. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Em segundo lugar, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos que estão na própria lição. Comecemos, portanto, com o nosso texto áureo que nos diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Mateus capítulo 24, versículo 14. Aqui está o nosso texto difícil, o texto que levanta polêmicas. Por ser um texto escatológico, por natureza, ele já é um pouco complicado. E ele faz parte de um discurso muito debatido, que é o discurso teológico de Mateus 24, proferido por Jesus. Veja que em uma comparação de traduções não temos tantas mudanças. A NVI diz: "E este evangelho do reino", o que é o evangelho do reino? "Será pregado em todo o mundo." Isso aqui é uma hipérbole ou não? O texto de fato é literal, né? "Como testemunho a todas as gentes. Então virá o fim." Que fim é esse? O fim de todas as coisas? O fim da grande tribulação? Então, a gente se pergunta, que fim é esse? O fim da era da graça? Veja como o texto é polêmico. Todos os argumentos, eu vou falar propriamente desse texto aqui no ponto 1 e subponto 1, ok? Mas eu já lhe adianto que todos os argumentos da lição 14 estão construídos sobre uma posição escatológica que, embora válida, não estou desabonando o comentarista da lição, nem dizendo que ele está errado. Mas, todo o pensamento aqui dele está construído em uma posição escatológica que é válida, mas não é a mais aceita entre o meio pentecostal. Não é a única. Então, por isso, nós vamos detalhar isso aqui mais à frente, tá certo? A verdade prática diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Eu, de certa forma, concordo com o pensamento do comentarista aqui. A igreja militante hoje, nós, não é que somos a igreja militante, porque os irmãos sabem que existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante são os salvos que já estão com Cristo. A igreja militante é a igreja que está aqui agora, pelejando contra o pecado, pregando, batalhando a batalha da fé. A igreja militante. Esta igreja deve sim cumprir a ordem de Jesus de levar a palavra a todas as nações. Isto é, deve cumprir a grande comissão. E o arrebatamento, ele acentua essa urgência. Nós cremos, como pentecostais, que Jesus pode retornar a qualquer momento. Ele pode retornar a qualquer momento. Então, meus irmãos, diante dessa iminente volta de Cristo, nós temos a urgência de anunciar o Evangelho. Vamos aqui mais adiante, na introdução da lição. Antes eu quero dizer aos irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que o subsídio está disponível gratuitamente aqui embaixo, ok? Eu só peço a vocês estão recebendo a pré-aula e o subsídio de forma gratuita. Então, como forma de gratidão, irmãos, compartilhe esse vídeo no grupo aí das igrejas, com o professor da escola dominical, deixa o like, inscreve-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Os irmãos da Ferramenta EBD estão me assistindo pela plataforma da ferramenta com antecipação. E eles recebem o subsídio, slide profissional, locução profissional, motion, infográfico, fluxograma, imagens e reflexões sobre as leituras diárias. Recebem também dinâmicas, cursos de capacitação. Então, os recursos para os alunos assinantes da Ferramenta EBD são extraordinários. Se você está me assistindo por meio do YouTube e quer se tornar aluno assinante, o link está na descrição do vídeo, ok? Vamos à introdução da nossa lição, que diz: nesta oportunidade, encerramos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. A volta de Jesus. Aí veja o que o comentarista diz.
essa bendita esperança, esperança no arrebatamento, é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. Saber que ele vem e que pode ser a qualquer momento, nos impulsiona, nos motiva a se desapegar das coisas daqui e a olhar para a eternidade. E olhando para a eternidade, nossas ações, lógico, vão ser diferentes, né, das ações que tomaríamos se os nossos olhos estivessem aqui nas coisas deste mundo. Aí o comentarista prossegue dizendo: a compreensão a respeito da iminência da vinda de Cristo sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento, consequentemente para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Veja, nós como pentecostais, geralmente o pentecostal, ele é pré-tribulacionista e pré-milenista. Ou seja, ele crê que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação, ele crê nisso, e também ele crê que o milênio é literal, não é? Haverá 1000 anos de paz, 1000 anos de governo messiânico aqui na Terra. Nós pentecostais somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Existem outras visões. Por exemplo, existem os mid-tribulacionistas que acreditam que Jesus virá em algum momento ali da grande tribulação e vai resgatar a sua igreja. Existe também uma posição pós-tribulacionista que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. E está surgindo aí uma nova perspectiva teológica, ainda não é tão conhecida aqui no Brasil, chamada de pré-ira, né? Então, assim, quase um mid-tribulacionismo, né? A igreja vai ser arrebatada antes de a ira ser derramada. Então, meus irmãos, nós temos aí algumas posições escatológicas, mas pré-milenismo, pré-tribulacionismo é a posição das Assembleias de Deus. Então nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, cremos na eminência da volta do Senhor. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a vigiarem pelo seu retorno. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, versículo 40 o seguinte: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O comando, ficai apercebidos, implica iminência. E ao longo de todo o Testamento, a igreja recebe instruções para estar pronta. A igreja de Cristo deve estar pronta. Se os discípulos, escute, se os discípulos e a igreja primitiva deviam esperar a vinda do Senhor a qualquer momento, quanto mais nós que esperamos agora, não é? Devemos ter maior expectativa. Se Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, não é? Ele disse o seguinte: olha, os mortos, foi aos Tessalonicenses ou foi Tessalonicenses e Coríntios ali, capítulo 15, não é? Ele diz assim: olha, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos também arrebatados. Então ele tinha essa expectativa de que o arrebatamento aconteceria ainda em seus dias. E baseado nessa expectativa, nessa esperança, Paulo se esforçou. Paulo trabalhou. Paulo se entregou para a obra. Escrevendo a Tito, ele fala sobre a expectativa dos salvos. Tito, capítulo de número 1, ou melhor, 2, e o versículo 13. Ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Warren Wiersbe, ele diz corretamente, né, que essa bendita esperança é uma esperança cheia de alegria. Romanos capítulo 5, versículo 2, Romanos 12 e 12. É uma esperança unificadora, Efésios 4 e 4. É uma viva esperança, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. É uma firme esperança, Hebreus 6 e 19. E é uma esperança purificadora. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 3. Eu coloquei aqui como uma reflexão válida dentro da introdução que aqueles que vivem de acordo com a esperança da iminente volta de Jesus, inevitavelmente têm os seus objetivos de vida, prioridades, ações e aspirações moldadas por essa visão.
Essa perspectiva bíblica nos leva a viver de forma vigilante e santa, como também nos exorta a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16, onde somos chamados a estar preparados para a vinda de Cristo. Além disso, a iminência da volta de Jesus nos impulsiona a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, como Paulo exortou ao jovem Timóteo em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Então, meus irmãos, a oportunidade que temos que pregar, a oportunidade que temos de pregar tem prazo de validade. Prazo de validade porque eu posso partir, prazo de validade porque Jesus pode voltar. Então, temos que pregar com urgência, certo? O primeiro ponto da lição nos diz: alcançando o mundo até que Cristo volte. Aí nós temos aí o primeiro subponto. Meu Deus, eu quero que você entenda esse subponto. Ele é o ponto mais importante aqui desta lição. Se você entender esse subponto, você vai chegar preparado em classe. Então, máxima atenção, viu? Deixa o celular de lado, deixa o Instagram de lado, deixa o WhatsApp de lado, a rede social, uma coisa aí. Se concentra no que eu vou falar, certo? Vamos lá. Primeiro subponto. E este evangelho do reino será pregado. Olha o que diz a lição. O texto de Mateus 24 e 14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus Cristo como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então ele está aqui fundamentando a sua visão teológica, o seu argumento, nas notas de rodapé escritas por Donald Stumps. Ele prossegue: aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Queridos professores da escola dominical, olhe, nosso objetivo aqui, digo mais uma vez, não é causar polêmica ou afirmar que o comentarista está errado. Não. Nós queremos aqui apresentar 3 visões teológicas sobre Mateus 24. E nós temos a finalidade de esclarecer o assunto e não complicar. Lembre-se, existem visões tribulacionistas, pré, mid e pós. Nós somos pré-tribulacionistas. Dentro da visão pré-tribulacionista, existem 3 interpretações principais de Mateus 24. E aqui, o autor segue uma linha, mas existem outras 2. Deixe-me aqui começar a debulhar. Vamos lá, vamos desembrulhar. Debulhar é um ditado que a gente tem aqui no sertão para tirar o feijão da palha. Mas vamos lá, vamos aqui desembrulhar esse negócio aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui o seguinte: se você está com sua Bíblia aberta, abra aí Mateus 24. Veja só. É consenso geral entre pré, mid e pós-tribulacionista que Mateus 24, versículo 15 e 28 fala da grande tribulação. Isso aqui é consenso, fala do período tribulacional. É consenso entre eles. É um texto que trata do período tribulacional. Agora, a polêmica aqui, a divergência de interpretações está em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14. Isso dentro da visão pré-tribulacionista. Quais são as interpretações teológicas dessa passagem? Primeiro, existe uma posição teológica que diz que a igreja ela está presente em Mateus 24 somente até o versículo, somente nessa perícope do versículo 3 ao versículo de número 8. E a grande tribulação acontece a partir do versículo de número 9. A igreja está ali no princípio das dores. A partir do capítulo de número 9, já começa o período tribulacional. E a igreja não está mais aqui. Qual é a relevância dessa informação para a lição que nós estamos estudando? Veja, o comentarista,
ele vai pegar o versículo 24, o pastor Wagner Gabi vai pegar o versículo 24, o capítulo 24, versículo 14, e dizer que ali, né, pregar o evangelho do reino é uma responsabilidade da igreja. Mas essa visão que eu estou falando aqui, que acredita que a igreja vai estar somente no capítulo 24, versículo 4, ao versículo 3, ao versículo de número 8, crê que não. Esse texto não se aplica à igreja. Ele não se aplica à igreja, porque no capítulo de número 24, versículo 14, a igreja não está mais aqui. Então a volta de Jesus não está condicionado ao arrebatamento, não está condicionado à pregação do evangelho, que é a premissa da lição. Entendeu? O que é que os comentaristas dizem? E aqui tem gente de peso, viu? Pastor Severino Pedro da Silva, pastor Antônio Gilberto, eles se posicionam assim, inclusive no livro Calendário da Profecia, página 44, o pastor Antônio Gilberto ele vai dizer que quem é que vai pregar o evangelho para todo mundo aqui? Quem é que vai pregar esse evangelho do reino? Os 144 mil. Não tem 144 mil de cada tribo do povo de Israel? Né? Ali são 144 mil missionários. São eles que vão levar o evangelho para o mundo no período da tribulação. As duas testemunhas em Apocalipse 11, versículo 3 e 7. O anjo em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 6. E também esse evangelho do reino será pregado pelos crentes que não foram arrebatados. E aqueles também que se converteram no período da grande tribulação. Então esse texto não se aplica para a igreja, porque a igreja que é militante hoje, no período do cumprimento desse texto, ela já estará a igreja triunfante. Ela já estará com Cristo, já terá sido arrebatada. Você entendeu a primeira visão aí? Essa visão é abraçada pelo pastor Antônio Gilberto, pelo pastor Severino Pedro e por outros comentaristas muito conhecidos da CPAD e também teólogos pentecostais respeitados, certo? Aí, em segundo lugar, vem a posição que provavelmente o pastor Wagner Gabi está seguindo, por influência de Donald Stamps e por influência de Scofield. A Bíblia de Estudo de Scofield, ela segue essa mesma linha. Não é? Ela segue esta mesma linha, interpretando Mateus capítulo de número 24, essa linha de interpretação crê que a igreja está presente ali em Mateus 24, do capítulo 3, do capítulo 24, versículo 3 ao versículo de número 14. Então aqueles sinais ali, os 10 sinais ali, são sinais que a igreja deve observar. O comentário Beacon, ele fala sobre isso. Você abrir lá o comentário Beacon, você vai ver que ele divide ali esses versículos em 10 sinais. E um dos sinais é a expansão do evangelho para todos os cantos do mundo. Um dos sinais para o retorno de Jesus. É a linha que o comentarista da lição segue. E existe uma terceira linha de pensamento, de interpretação, que acredita que a igreja não está presente em lugar nenhum de Mateus 24. Essa linha também é muito forte, viu? Embora ela tenha poucos defensores aqui no Brasil, ela é muito forte nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o Dwight Pentecost, ele segue essa linha. Com certeza o John, eu anotei aqui o nome dele para não esquecer, mas eu tenho um livro dele aqui, o John Walvoord. Ele segue também essa linha de que Mateus 24, a igreja não está presente. Mateus 24 é período período tribulacional. E eles fazem uma associação de Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, até o versículo 28, se não me falha a memória, a Apocalipse capítulo de número 6 ao capítulo de número 18. E eles encaixam direitinho assim, né? Mostrando direitinho como há uma unidade entre esses textos bíblicos. Todas essas interpretações são válidas. São interpretações teológicas. Quem está errado, irmão Murilo? Não sei. O futuro vai dizer. Existem aquelas interpretações que têm argumentos mais fortes. Por exemplo, a interpretação de que a igreja só está até o capítulo 24 e o versículo 8. Eu acho essa interpretação mais assertiva. Não é? Eu não sigo aqui pela linha do comentarista, eu sigo pela linha do pastor Antônio Gilberto. A interpretação de que a igreja não está presente aqui também tem os seus argumentos muito fortes. O Dwight Pentecost, o John Walvoord, são estudiosos consagrados já nesse assunto.
a linha de interpretação, ao meu ver, mais fraquinha de sustentação é a que está sendo seguida pelo comentarista da lição. Novamente, eu não estou aqui desabonando de forma alguma o pastor Wagner Cabide, de jeito nenhum. Eu estou lhe apresentando 3 perspectivas teológicas presentes nesse texto. Elas são importantes porque dúvidas a partir daqui vão surgir. Vai sair dúvidas aí na classe. Se você tiver tempo de estudar essa lição, dúvidas vão surgir. E você precisa estar preparado, ok? Ponto de número 2. A urgência da tarefa missionária. É o ponto que nós vamos falar. Irmão Murilo, tem 3 linhas aí de interpretação. E agora, olha, irmãos, as 3 linhas de interpretação têm algo em comum que é o mais importante. Jesus vem. Não é? Jesus vem, Jesus vai voltar. Essas três linhas de interpretação, elas também não tiram a urgência da pregação. Não é? Não tiram a urgência da pregação. A lição diz nesse ponto aqui, a urgência da pregação do Evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Não é? Se a gente não pode usar esse texto de 24 e 14 de Mateus para dizer assim, ó, só quando todo mundo for evangelizado é que Jesus vai voltar. Mesmo que a gente não possa usar esse texto por essa linha, não é? Por esse pensamento, isso não quer dizer que o fato de Jesus poder voltar a qualquer momento não gera uma urgência na pregação. A pregação, ela é urgente. E eu separei aqui um texto para mostrar não só a urgência, mas a importância da pregação. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Fazendo uma inversão aqui no texto, a ideia ficaria mais ou menos o seguinte: Deus envia os seus servos. Eles pregam as boas novas da salvação. Os pecadores ouvem a oferta da salvação, da vida em Cristo Jesus. Alguns desses ouvintes creem na mensagem. Os que creem invocam o nome do Senhor. Os que invocam são salvos. Veja a importância de se pregar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, e a salvação, ela se dá por instrumentalidade da fé, né? Instrumentalidade da fé. A fé se apropria da salvação. Ela é pela graça, mas a fé é como se fosse um braço que abraçasse, né? Que abarcasse assim a salvação. E a fé, ela surge por meio da pregação. A pregação é importante. A pregação é urgente porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Em Mateus 24, versículo 36, e aqui a visão pré-milenista entende que Jesus está falando da igreja, né? Diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Isso aqui está mostrando iminência. Não sabemos a hora que ele virá, mas ele virá buscar a sua igreja. A pregação, ela é urgente, anote isso aí, não é? Porque milhões de pessoas morrem e nascem todos os anos. Milhões e milhões de pessoas morrem e nascem todos os anos. Imagina, eu estava consultando aqui na internet quantas pessoas morreram ano passado. E o censo deu 57 milhões de pessoas. 57 milhões de pessoas morreram. Muitas delas, milhares delas, sem Cristo. Irmão, isso é um dado terrível, né? 57 milhões de pessoas. Tua cidade tem 57 milhões de pessoas? Melhor, tua cidade tem 1 milhão de pessoas? Não tem cidade, tua cidade tem 100 mil pessoas, né? 200 mil pessoas. Então, na exceção de São Paulo, né, de uma grande metrópole, de uma coisa dessa natureza. Mas assim, aqui é um estado, né, uma capital. Mas assim, irmãos, olha, 57 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente. 62 milhões de pessoas, no censo que eu olhei, nascem todos os dias. Precisam ouvir o Evangelho. Olha como a tarefa é urgente. A tarefa da pregação é urgente porque o destino eterno das pessoas está em jogo. A pregação é urgente porque Deus vai cobrar essa responsabilidade de nossas mãos. É o que diz Ezequiel 3:18. Olha, se o ímpio morrer no seu pecado, sem que você o tenha alertado, tenha avisado, tenha chamado ao arrependimento, ele vai morrer no pecado dele. Mas o sangue dele eu vou cobrar da sua mão. É urgente a tarefa da pregação. Missões são urgentes.
O ponto de número 2 nos diz o seguinte: a volta de Jesus atrelada à obra missionária. E o subponto 1 diz: a relação da volta de Jesus e missões. E é aqui, irmãos, onde eu discordo, né, de forma mais clara do pensamento do pastor Wagner. Ele diz o seguinte: a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24, abre aspas, né, 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Segunda vinda aqui para Billy Graham é o quê? É o arrebatamento ou é o aparecimento em grande glória? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Não é? Aí ele prossegue dizendo: nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. E eu vou fazer uma advertência aqui. Qual é a advertência? É muito perigoso, atrelar a volta de Jesus a uma ação da igreja. Ou seja, Jesus só vai voltar quando a igreja evangelizar o mundo. Portanto, né, se a igreja cruzar os braços, Jesus não volta. Se a igreja esfria na evangelização, retarda a volta de Jesus. Não concordo com essa visão. Entendeu? Alguém pode dizer assim: não, mas o argumento não é esse, viu? O argumento é o seguinte: assim como a gente não sabe quando todo mundo será evangelizado, não sabemos também quando Jesus voltará. Não é? Não dá para saber quando o evangelho vai chegar a todas as nações. Não concordo com esse argumento porque ele tem as suas falhas. Em resumo, a pregação ela é urgente, mas não podemos afirmar que Jesus virá apenas quando a igreja pregar o evangelho em todo o mundo. Como vimos, eu sou mais daquela linha ali do pastor Antônio Gilberto, do pastor Severino, do pastor Círio Sanches de Borges. Eu sigo mais essa linha aqui, essa visão. Não é? De que esse texto de 24:14 de Mateus se aplica aos 144 mil da grande tribulação, às duas testemunhas e aí por diante. Certo? Inclusive, né, se eu não me engano, um dos maiores estudiosos na área de escatologia do Brasil, o pastor Juliano Fragra, ele segue a terceira visão, de que a igreja não está em Mateus 24. Né? Veja como o assunto, você tem divergências, né, a respeito dele. Mas vamos lá, meus irmãos. Subponto 2, o chamado para a igreja. E aqui a gente vai finalizar a aula, é bem curtinha, tem esse ponto polêmico, né, mas eu acredito que ele foi desvendado aqui. Você agora consegue explicá-lo em classe. Subponto 2, o chamado para a igreja, a lição diz: as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Ok, aqui nada a divergir, não é? Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a igreja de Cristo comunicar o evangelho a toda a raça humana. Então, o que é que o pastor Wagner está fazendo aqui nesse último subponto do trimestre? Ele está convidando eu e você a utilizarmos as redes sociais para promover a pregação do evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era muito limitado. Ele não tinha acesso a WhatsApp, ele não tinha acesso a Instagram, ele não tinha acesso ao YouTube. E mesmo assim ele evangelizou boa parte do mundo conhecido de sua época. Imagine se Paulo fosse vivo hoje. Né? Como não seria... como o alcance do seu ministério, como seria extraordinário. Paulo fazendo uso das redes sociais. Meu Deus do céu, como seria isso? Né? Um homem ali sem transporte, como nós temos avião, carro, né? Era jumento, camelo, andando de pé. Como não seria frutífero o ministério do apóstolo hoje? Nós que temos, né, acesso à internet, devemos fazer bom uso dela para propagar a mensagem do evangelho. Olha só, essa pré-aula está chegando a você por meio da internet. Se dependesse de mim ensinar aí presencialmente, se depender, na verdade, eu nunca vou chegar aí. Eu moro no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Oricuri. É o sertão do Araripe aqui, não é? São 3 sertões, parece, ou é 4? 3, 4. Mas eu moro distante, tem gente me assistindo de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais, do Amazonas, de tanto lugar. E olha aqui a palavra chegando para você. Isso é o que a internet proporciona.
Você pode encerrar esse trimestre fazendo um desafio com os seus alunos. Que desafio seria esse, irmão Murilo? Desafie os seus alunos a apostarem versículos bíblicos toda semana, todo dia. Desafie eles a postar um trecho nos stories, no feed, de uma ministração, lendo um texto bíblico, explicando um texto bíblico, a compartilhar o trecho de uma pregação, o trecho de um louvor. Isso também é ação missionária. Porque você posta lá nos stories um versículo, 1.000 pessoas leram, 2.000 pessoas leram. Já imaginou, irmãos? Isso é uma ação missionária. Muitos ímpios, muitos crentes fracos, então, desviados. Então, incentive os seus alunos a evangelizarem por meio das redes sociais. Faça esse desafio. Por fim, a lição diz o seguinte na conclusão: que o Espírito Santo continue despertando a igreja nestes últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la, despertando a igreja para missão, para evangelização. Olha, o trimestre, neste momento, acabou. Mas a chama missionária deve continuar acesa, ok? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Desejo a todos aí um feliz ano novo. Não é? Desejo a todos vocês um 2024 cheio das bênçãos de Deus. Daqui a pouquinho tem a nossa conferência de Escola Bíblica Dominical. A programação está uma bênção. Né? Antes do ano virar, vamos fazer a conferência, certo? E 2024 vem com tudo, tanto na classe de adultos como na classe de jovens. E eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Deus abençoe. Não se esqueça, abra a jaula.